Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio do Bacon Podcast. O episódio tá especial, hein? Mas antes de mais nada, o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, a gente vai falar de um tema que a gente gosta só um pouquinho. Só um pouquinho, né? E também o Bruno. Saindo da toca, vamos lá. Estamos com ele, galera. Quando a gente traz ele, você não precisa nem ler o título, que você já sabe do que a gente vai falar, né? Então estamos com ele aí, que é mega especialista em Tolkien, né? Pelo menos uma grande referência para nós, né? Nerds católicos dessa terra de Santa Cruz. E também é membro, né, do Tolkien Talk. E também tem ali o Guardião Católico, né? E depois vou deixar para que ele apresente aqui, né? Caso você não conheça. Seja muito bem-vindo, Sérgio, novamente ao Bacon Podcast. Olá, Lucas. Agradeço a apresentação altamente elogiosa aí, que eu não mereço tanto. Obrigado a Fernanda, ao Bruno, por me receberem mais uma vez. E hoje, será que a gente vai ter uma batalha dos 5 exércitos aqui nesse nosso diálogo? É verdade, verdade. Muito bom. E antes, né, gente, siga a gente nas nossas redes sociais, na @BaconPodcastBR, também vai lá no YouTube. Esse podcast, você está ouvindo a gente no seu agregador de podcast, ele também está no YouTube. Então vai lá dar uma força pra gente, a gente quer chegar até os 1000 inscritos, né? Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, vai ajudar bastante o canal. Por favor, Sérgio, apresenta aí então os seus trabalhos, onde o pessoal pode te encontrar também. Bom, para quem não ouviu o primeiro, porque essa aqui já é a minha segunda participação aqui no Bacon, né? Primeiro foi Exato. um geralzão de Tolkien. Aliás, a gente falou da série, né? Deu uma geral assim Da na série. série. E agora a gente vai começar a falar especificamente dos livros, né? Para quem não me conhece, então, aqui é Sérgio Ramos. Eu tenho um canal chamado Tolkien Talk, junto com o César Machado. Há 6 anos que a gente está falando sobre Tolkien aí no YouTube. Já tem, hoje tem 112 mil inscritos, mais de 1000 vídeos publicados. Em quantidade de conteúdo, já é o maior canal tolkieniano do mundo do YouTube. Esse aí não tem nenhum que ultrapasse. Lógico que inscritos, né? Aí os canais gringos aí eles têm a vantagem da língua, então tem canal muito maior do que a gente. Mas de conteúdo, ninguém bate o Tolkien Talk, graças a Deus. A gente tem uma bela equipe empenhada em fazer o melhor possível. E fora o Tolkien Talk, eu tenho também o Guardião Católico. Esse é meu empreendimento solo, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica, tanto aspectos biográficos quanto o simbolismo cristão dentro da obra do Tolkien, né? Então, quem quiser conhecer mais, o Tolkien Talk tem 3 vídeos por semana, domingo, quarta e sexta, fora alguns extras que aparecem. E o Guardião Católico está no ar toda quinta-feira, né? Sempre ao meio-dia. Então, sigam lá, pessoal. É só procurar Tolkien Talk e o Guardião Católico que vocês vão achar, no Instagram e no YouTube, principalmente. Maravilha, vou deixar os links também aqui na descrição, né, para facilitar o caminho aí da galera. Seja no podcast, vai lá na descrição, no YouTube também vai lá na descrição. E é claro, gente, também estamos aí com a campanha, né, do Apoia-se. Então nos ajuda, né? Nos ajude aí a poder a manter, né, esse podcast, a entregar esse conteúdo para você, né? Hoje o gasto que a gente tem não é nem com edição, não é nem com para preparar o conteúdo, não é nem com convidado. Enfim, tudo isso a gente faz aqui por livre e espontânea vontade, né? Os convidados vêm de bom grado aí compartilhar o conhecimento deles. Eu pensei que eu pensei que eu ia receber na minha Pix mais tarde. Não, peraí, então corta aí. Tchau, gente. Vamos renegociar aqui. Depois você passa Muito o chapéu bom. aí pro Bruno aí, que o Bruno o Bruno resolve. Vou falar com ele depois. Muito bom, muito bom. Mas assim, o gasto que a gente tem hoje é com a plataforma que a gente utiliza para estar captando, né, seja os áudios, os vídeos, né, para o conteúdo chegar até você com máxima qualidade, né, seja no podcast, somente por áudio, seja no podcast ali naquele formato de vídeo, né, que tá fazendo um sucesso aí no Brasil. E a gente tá tentando entrar na onda também, né, vamos ver no que dá. Mas enfim, nos ajuda, né. E você pensa, eu tenho que ajudar com muita coisa. Não, um cafezinho, sabe? Não precisa nem ser café de aeroporto, tá ligado? Que é R$15. Pode ser um café do barzinho mesmo ali, entendeu? Pode ser um pingado, que é R$2. Enfim, não tem problema, né? Toda ajuda será bem-vinda. Hoje a gente conta com 5 colaboradores, né? E a gente agradece imensamente eles, mas a gente precisa de mais, gente. 5 colaboradores, né? Então a gente precisa de mais, né? Para que a gente possa gerar mais conteúdo para vocês, para que a gente consiga fechar e cobrir realmente os gastos, né? Então é isso, fica aí o nosso apelo.
Desculpa aí tomar o seu tempo, né? O tempo também do convidado falando isso, mas é porque realmente a gente precisa. Faz parte. Mas assim, o convidado trabalha, hein, gente? Vocês viram, né? O bicho trabalha, hein? É conteúdo aí quase todo dia, né? Da semana. Trabalha pra caramba, né? Tá só começando. Muito bom, né? A gente quer ser assim quando crescer, pô. Quer trabalhar bastante também, ser desse jeito, né? Por isso que a gente precisa também da ajuda do povo, né? Pra que a gente cresça, se desenvolva, enfim. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Senhoras e senhores, estamos aqui então com mais um episódio, né, para você que é fã de Tolkien, para que você que é fã da obra dele, nós não poderíamos deixar de falar desse livro muito especial. Então, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. O primeiro eu queria dizer que eu tô me sentindo no último episódio de uma série, sabe? Aquele episódio onde... Travado. A internet travando muito, né? Mas vamos lá. Travou. De novo. Vamos lá. Queria dizer que eu tô me sentindo no último episódio de série. Sabe aquele episódio onde a abertura vai sair no meio do episódio já? Porque aconteceu tanta coisa importante que eles demoram pra fazer. A gente tá aqui com quase meia hora de podcast e agora só que vem a sinopse. Eu tô com essa sensação. Mas vamos que vamos. A gente vai falar do Hobbit, dispensa apresentações, o livro de introdução do Tolkien, né, o que ele estourou, o livro mais voltado para um público mais jovem, onde ele vai apresentar de forma muito detalhada e fantástica a Terra-média, a jornada do Hobbit, quem são os Hobbits, né, a primeira jornada do Bilbo, conhecendo Gandalf, conhecendo todos os anões, né, até a montanha, em busca, né, do ouro, da recuperação daquilo que o dragão roubou dos anões. Então, que bem por cima mesmo, mas tenho certeza que quem está ouvindo a gente já conhece, então vamos acompanhar o que a gente tem para falar desse livro, desse filme, desse quadrinho, porque o Hobbit tem representação em todas as mídias praticamente, né? Exatamente. E a gente fala de Hobbit, a gente fala de Tolkien, né? Eu sei que você tá cansado de ouvir sobre isso aqui no Bacon, porque você já percebeu que a nossa fundação, né, as nossas bases, né, está no catolicismo, está em Tolkien, né? Então, você já pegou isso muito bem. Então, sempre a gente vai trazer, né, sempre a gente vai relacionar também com Tolkien, com as obras dele. E a gente sempre fala sobre a fantasia, né, sobre os contos de fadas, né? Depois tem aquele livro famoso, né, História de Fadas, que a gente destrinchou um pouco no podcast que a gente gravou também com o Guilherme Freire, né, falando sobre o imaginário, né, enfim. Mas tem também acho que é uma tese, um artigo, não sei, Sérgio, me corrija, por favor, que o Tolkien escreveu em Oxford, né, na universidade, que é Beowulf, os monstros e os críticos. Alguma tese, alguma coisa assim. Que ele vai explicar, né, ele vai dar a definição, né, de fantasia dele. Ele vai falar que a fantasia é essa arte subcriativa, né, que ela aquela arte que causa estranheza e admiração. Então é uma narração de uma história que possui algo muito especial que se distancia da realidade, né, dessa realidade dura, né, que nós vivemos, né. Então é esse encantamento, os olhos que brilham, né, nossa, que lindo. Essa estranheza, esse encantamento, né? Nossa, que diferente, né? Olha que lindo, olha como que é os elfos, olha os hobbits e tal. Mas que traz essa recuperação, que a gente já falou aqui também várias vezes, né? Resumindo aqui, passando também a bola para vocês, o que seria essa recuperação? Que eu falei aqui antes do Bruno, a introdução dele. O mundo perdeu a capacidade de reconhecer a beleza, né? Não só de reconhecer a beleza, mas também de transmitir a beleza. A gente vê em tantas obras de artes que é um fiasco. Agora que a gente está celebrando aí também os 100 anos, né, da semana de 22. Então, assim, as pessoas não conseguem enxergar a beleza, as pessoas não conseguem transmitir a beleza, né, que é certamente por conta de um cansaço que se abateu, né, sobre toda a sociedade, como resultado de uma vida decadente e materialista, certo? Então a gente perde essa capacidade de perceber a beleza no dia a dia. Então os contos de fadas, eles trazem essa recuperação. O que seria isso? Os bons contos de fadas, pelo menos, como por exemplo o Hobbit, que nós vamos falar aqui, eles plantam, né, pequenas sementes de descontentamento com a nossa natureza decaída. Então
Então a gente se descontenta com isso, a gente se descontenta com a miséria. A gente vê a beleza e a gente fala, caramba, onde é que tá a beleza na minha vida? Onde é que tá a beleza nesse mundo? E ele então nos transporta para a realidade, não é um escapismo, não é uma fuga, né? Mas os contos de fadas eles nos transportam para a realidade dolorosa, realidade difícil. Então essa é a nossa aventura, né? Na realidade dolorosa do dia a dia. E a gente busca nessa realidade dolorosa viver as virtudes, né? Busca enxergar a beleza, busca viver o amor, busca viver o evangelho, né? Enfim, então eu acho que é isso que a fantasia nos traz, assim, né? De forma resumida. Rapaz, depois desse discurso aí eu não tenho mais nem o que falar. Porque realmente esse era o intuito do Tolkien, né? Era isso que atraía ele nos contos de fadas, né? São histórias que fazem você sair da realidade para você poder apreciar melhor a realidade que você vive, né? Você tem lá nos contos de fadas, você tem dragões, você tem magos, tem perigos a serem enfrentados, né? O mundo das fadas, que para o Tolkien eram os elfos, era um mundo belo, lindo, maravilhoso, mas também era um mundo perigoso. Então você tinha que enfrentar aqueles desafios para conseguir alcançar uma recompensa, né? Ou algo bom. Então é o que a gente tem que viver aqui. A gente tem que segurar nossa cruz e carregar ela até o final. E cada um tem a cruz que Deus dá a cada um a cruz que a gente consegue levar. Então é a mesma coisa dos contos de fadas. Por isso que com o afastamento da beleza, da arte hoje em dia, a gente vê histórias, por exemplo, como Game of Thrones, que são legais de acompanhar, são divertidas, mas não tem aqueles valores que o Tolkien passou nos livros dele, nas histórias dele, né? É uma coisa totalmente diferente, o foco é outro. É por isso que eu acho que o Tolkien teria odiado as histórias do Martin, porque elas destoam muito. A gente até falou isso um pouco no episódio passado, né, quando eu participei. Então, eu acho assim, o Tolkien ele veio para fazer esse resgate dos contos de fadas, como ele mesmo reclamava, que era um tipo de histórias que foi sendo relegado às crianças, às babás contando aquelas histórias, né, e tal. E ele achava que não, que os contos de fadas são para todos, não são apenas para crianças, né? E então ele fez esse resgate. Ele deixou de ver os elfos, que ele via no começo como aquelas criaturinhas pequenas e fofas e tudo, e passou a ter outra visão dos elfos, que seriam as fadas, né? Que serão pessoas nobres, altivas, em consonância com a natureza e que deviam ser, cujos exemplos deviam ser seguidos. Os elfos para o Tolkien são isso. São seres humanos evoluídos que nós deveríamos aspirar a ser que nem eles, né? Então o Tolkien faz esse resgate. O Hobbit eu acho fantástico, porque ele é despretensioso, mas é como o próprio C.S. Lewis falou, depois de 5, 10, 20 vezes que você lê o Hobbit, você vê quão profundo ele é, né? A mensagem que ele quer passar, cada vez que você lê, você relê, você vê novas nuances, apesar de ser um livro simples. Ele é um livro que ele cresce conforme ele é contado, né? Você vê que ele começa num tom bem mais infantil, mais de brincadeira, e conforme os capítulos vão passando, ele vai ficando mais sério, mais sombrio, né? É uma coisa que acontece com o próprio Senhor dos Anéis depois. O primeiro capítulo dele, apesar de não ser tão infantil quanto o livro Hobbit, ele começa mais alegre e depois ele vai ficando cada vez mais sério, mais sombrio. Você vê que tem um perigo rondando ali, aquela terra alegre dos hobbits, né? E eles vão ter que enfrentar aquilo. É assim, e a gente pode levar isso para a nossa vida. Nós vamos ter nossas dificuldades, mas a gente sabe que a gente tem que ter a esperança que no fim Deus vai mostrar o caminho e a gente vai conseguir, né? Seja lá o que intuito for, a vida eterna, né? Ser uma pessoa boa, os valores cristãos, né? E assim vai. E eu acho assim que um dos grandes êxitos do Hobbit é exatamente isso. Assim. Ele surgiu como um conto mais juvenil, igual eu estava falando, só que a capacidade do Tolkien de te prender, de detalhar tudo, de te levar para um passeio na Terra-média, para te mostrar, te apresentar. Travei de novo, né? Então, mas pode continuar que a gente vai tentando acompanhar seu raciocínio. Tá. A capacidade que o Tolkien porque depois, tem... Sabe por que eu tô falando isso? Porque o seu áudio, o seu vídeo, ele continua gravando normal. Entendi. Não, beleza, então. A capacidade que o Tolkien tem de pegar, né, aquela história que começa meio infantil, apresentar a Terra-média, os mínimos detalhes, os hobbits, como eles se relacionam, o que eles são, né, a essência desses personagens,
E aí essa coerência de evolução cadenciada, onde nada atropela, tipo, ele não demora, mas ele também não acelera, e essa cadência que vai vindo e vai crescendo e vai ganhando um tom épico pra série, assim, tipo, é maravilhoso. E ele começa mostrando, assim, pelo menos pra mim, isso é maravilhoso. Esse personagem que não quer sair de casa, que não quer, que quer ficar ali na dele, naquele comecinho do tipo, cara, minha vida tá tão boa aqui, pra que eu vou sair daqui? E aí o Tolkien, ele te convence a seguir essa jornada, tipo, você se coloca no lugar do Bilbo e fala, meu, ele tem muita razão, ele não, pra que eu vou sair daqui? Só que o Tolkien, através do Gandalf, ele convence o Bilbo e te convence. Essa capacidade narrativa dele, assim, é de um despertar mesmo pra fantasia, né? Fazendo aqui até saindo um pouco até da obra nesse sentido. Mas é exatamente isso. O Hobbit ele é a porta de entrada porque ele é um convite à fantasia para além do Hobbit. Onde ele te leva não só para as obras do Tolkien, mas para a fantasia de maneira geral. Assim. Acho que é por isso que ele inaugura de forma tão formidável essa nova visão do que é a fantasia. E é um convite também não só a adentrar nessa aventura, mas é literalmente um convite, né, a jornada do herói a fazer parte de algo maior, a sair do seu egoísmo, da sua vida, por mais que realmente a vida do Bilbo era muito boa e dá vontade de ficar lá. E muitas vezes a gente, na nossa vida, tem uma situação muito confortável e muito boa, mas Deus nos pede algo mais, né? Deus nos pede algo maior e o convite do Gandalf pro Bilbo é esse, né? Sai da tua casa, faz esse sacrifício ajude os seus amigos, ajude as pessoas, que faça parte de algo além daquilo que é só a sua rotina, aquilo que é além daquilo que é só você, né? Pare de olhar tanto para dentro e veja o mundo lá fora. Então é um ensinamento muito bonito, é muito simples e muito bonito, e é excelente, por exemplo, para você passar para crianças, principalmente para adolescentes que estão realmente se descobrindo, que estão realmente se conhecendo para enfrentar a realidade. A gente sabe que o Hobbit ele tem um otimismo sobre a vida que a gente não vê tanto no Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis ele já é mais pesado, ele já é mais maduro nesse sentido. Mas o Hobbit, por isso que eu acho o Hobbit uma excelente obra para os jovens, porque os jovens eles precisam desse otimismo para sair para fora, para enfrentar a realidade, porque a realidade ela vai vir mesmo de qualquer jeito, né? Então, o Hobbit para mim é uma excelente obra introdutória, principalmente para aqueles que são mais jovens, mas assim, até para os adultos é excelente, é um passeio na Terra-média, é uma leitura leve, é uma leitura profunda que você cheio consegue... de símbolos, né? Exatamente. Símbolos de autoconhecimento, símbolos de vocação, símbolos de sacrifício, símbolos de amizade, de honra, de nobreza, enfim, assim, uma obra fantástica, né? Como todas do Tolkien. E eu quero só fazer um comentário aqui, antes que eu esqueça, antes que a gente se perca na descrição disso tudo, mas que, diferente do Senhor dos Anéis, é imprescindível que você leia o Hobbit. O Senhor dos Anéis, o filme, ele é muito mais coerente com o que foi escrito. Então, tudo bem, eu indico que leia da mesma forma, mas assim, não é que você vai perder e vai... Não, o Hobbit é outro livro. O filme é outra história, praticamente. Por mais que os filmes sejam bons, o livro, assim, é incomparável. Os filmes seriam bons ler, se não fosse do Hobbit. Se fosse um filme qualquer, seria bom, mas porque é do Hobbit não é bom, entendeu? O primeiro filme até salva um pouquinho, né? O primeiro é mais parecido com o livro. Sim. Agora, a partir do O primeiro segundo... ele não impacta tanto, né? O primeiro ele não traz o impacto das mulheres. O segundo, pra mim, é o pior, assim. Pra mim também. Porque não tem nada a ver, né? Ele traz aquela leveza, né? Ele traz aquela cadência que tem no livro. O segundo não existe e aí deveria ir direto pro terceiro. E muda um monte de coisa também no terceiro, mas enfim. O segundo eu comecei a assistir, peraí, mas isso aqui não tem no livro. Aí peraí, isso aqui tá diferente, peraí, isso aqui... Não, cara. E eu tinha levado a minha esposa e mais a minha cunhada com o então namorado dela. E eu virei para eles, olha, mas não é assim não, viu? No livro fiquei com vergonha de ter levado pra assistir, né? Eu digo, olha, mas no livro não é assim não e tal. Acho que a gente errou a sessão, não sei onde. Aí eu sei que quando eu fui pra assistir o terceiro filme, eu já fui na disposição assim, não, só espero que seja uma história legal, mesmo que não seja do Hobbit, só espero que seja legal, porque aquele segundo, acho que foi por isso que eu vi melhor, que eu achei melhorzinho o terceiro, porque eu já fui assim, não esperando nada. O segundo foi muito decepcionante, porque o primeiro ele levou bem, né? Tipo, não tava perfeito, mas tava bom. Você criou uma expectativa legal. Aí no segundo, eu falei, o que aconteceu? Bom. O erro foi ter virado 3, né? Foi cheio de erros, né? Quem ia dirigir era o Guilherme Del Toro, aí ele teve que sair mudou. Aí entrou o Peter Jackson, aí não sabia o que fazer. Foi bem confuso mesmo. Mas assim, é interessante que o Bruno, a Fernanda tava falando, né? Porque o
além de ser, né, uma grande obra ali com valor mesmo literário, ele traz esses dramas humanos, né? Então, tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis, eles realmente fazem a gente ir de encontro, né, com esses dramas humanos, né, sobre os valores, enfim. Então, igual a gente gravou recentemente com o Joel Gracioso, falando de Santo Agostinho, a gente falou das confissões, falava sobre isso das confissões. O Hobbit e o Senhor dos Anéis também tem um poder de fazer essa mesma coisa, né, porém de uma forma diferente, né, através do imaginário, através da fantasia. Mas entrando, né, na mitologia, né, digamos assim, a gente não vai contar aqui parte a parte da história, até mesmo porque não daria, né, enfim, não daria, e também não é a nossa intenção. A nossa intenção não é contar o filme do começo ao fim, não é contar os livros do começo ao fim, né, nunca é essa a nossa intenção no podcast, mas é trazer os principais pontos, os principais... até situações, até cenas, mas que nos remetem a alguma coisa, né? Enfim, os principais valores, né? Aquilo que está ao entorno e tudo mais, né? Mas entrando então nessa questão da mitologia, né? Tanto o Hobbit, depois também o Senhor dos Anéis, que se passa, né, na Terra-média. E é interessante que a Terra-média, o legendário, não sei se eu tô falando besteira, Sérgio, mas Tá certo. legendário que o Tolkien construiu, ele traz elementos, né, da mitologia nórdica, também greco-romana, com a doutrina moral cristã, né? Uhum. Então ele meio que une isso, né? E o Tolkien, ele era um grande estudioso da mitologia nórdica também, e depois a gente pode falar, porque ele era um filólogo também, Tolkien, né? Então, a gente poderia falar um pouquinho mais, né, sobre a mitologia, onde Tolkien trouxe, né, esses elementos aí também da Terra-média. Eu acho até engraçado quando as pessoas, lá no Guardião Católico, uma vez ou outra, são poucas pessoas, mas aparecem e falam assim, não, Tolkien se baseou unicamente na mitologia nórdica, tudo aí é coisa de... Não tem nada de cristianismo, não tem nada de cristianismo aí. Eu não tenho paciência de ficar explicando, olha, sabe a Igreja Católica? Ela foi para vários países e ela não exterminou ninguém ali, não. Ela cristianizou aqueles países, né? É a mesma coisa que o Tolkien fez com a obra dele. Ele pega influência da Grécia, pega da Finlândia, pega dos países nórdicos e ele cristianiza aqueles mitos, aquelas lendas, aqueles personagens, aquelas raças. Então o que ele está fazendo ali, ele está cristianizando aquele paganismo que ele aprendeu, que ele tanto admirou. Ele admirava o bom pagão, que era aquele pagão virtuoso, que tinha, né, aquelas histórias antigamente que tinha isso, que são nada menos que aquelas que a gente falou da outra vez, que são as sementes do verbo, né? Todas as culturas não cristãs, seja pagãs, elas têm algumas sementes do verbo, né? Tem certas coisas que dá para se entender que foi Deus que colocou no entendimento daquele povo que vai levar eles à verdade. Então, Tolkien sabia apreciar isso. E quando ele pega, por exemplo, um troll, que é lá da mitologia nórdica, pega um elfo, também era da mitologia nórdica, ele vai cristianizar aquilo, ele vai mostrar que o troll ele é uma deturpação de algo que era bom. Então tem os Ents, e aí o Morgoth vai e deturpa os Ents para criar os Trolls, quer dizer, que são criaturas que vão atuar pelo mal. Da mesma forma tem os Elfos, que eram criaturas nórdicas, tudo bem. Só que aqui pro Tolkien são seres humanos elevados. Ele até se arrependeu depois de ter utilizado o nome Elfo. Ele se arrependeu porque o pessoal fazia muito paralelo dos elfos dele com os elfos da mitologia nórdica. Né? É até engraçado hoje o pessoal da série alegar que os elfos todos têm que ser brancos, quando o próprio Tolkien depois ele renegou a utilização do nome elfo, porque o pessoal diz, não, mas só tem que ter elfo branco porque o Tolkien utilizou a mitologia nórdica, sim, mas depois ele até se arrependeu de ter utilizado o termo elfo. Era uma coisa diferente para o Tolkien, não era aqueles elfos da mitologia nórdica. Então ele cristianizou tudo isso, a questão do dragão, né, que como o Lucas falou, vem do Beowulf, o dragão. Não preciso nem explicar, até o Chesterton também citava a questão do dragão, né, que o católico sabia que ele tinha dragões a enfrentar, não os dragões dos contos de fadas, mas os dragões reais da nossa vida, né? A gente tem que ser guerreiro para enfrentar mesmo. Então, para mim é isso, o Tolkien ele cristianizou essas influências dele, essas influências pagãs, né, de outras culturas. Uma das maiores foi a mitologia da Finlândia, né, o Kalevala, da qual ele puxou muita coisa e criou a história dos filhos de Húrin, né, a história mais trágica que o Tolkien criou, a história de Túrin e Turamba. Tem a questão do Édipo Rei também, que ele utilizou também no Túrin, também ele mesmo disse que tinha essa influência. E aí vai, o Beowulf tem muita coisa no Hobbit, tem a questão do dragão, do tesouro do dragão,
aquele furto do cálice que o Bilbo pega, também tem essa cena lá no Beowulf. Então, praticamente era uma das histórias preferidas do Tolkien, das histórias antigas. E é isso, e ele conseguiu criar a mitologia dele, né? Ele teve essa ideia, almejou criar uma mitologia para a Inglaterra, porque ele achava que era muito pobre o que eles tinham até então, né? Ele disse, não, nós temos as histórias arturianas, só que elas são meio que emprestadas, não são nossas realmente. E ele queria ter uma coisa só da Inglaterra. Então, ele veio com essa história dos elfos, no Silmarillion tem um personagem que o Christopher Tolkien deixou de fora de propósito, que seria o Eärl, ou Aelfwine, que seria um anglo-saxão que no passado viajou para o oeste e acabou chegando nas Terras Imortais. E quando ele chega lá, os elfos começam a contar a história para ele. E são as histórias que fazem parte do Silmarillion. E só que o Christopher Tolkien, ele achou que ia ser demais colocar isso no Silmarillion, porque ia confundir mais ainda o leitor, né? Vamos lembrar que o Christopher, ele teve que fazer uma edição de 20 caixas ou mais de papéis com escritos esparsos. Então ele colocar mais esse fator na narrativa, ele achou que ia ficar muito complicado, então ele resolveu tirar. Mas tudo faz parte da história que o Tolkien tinha de contar essa grande mitologia. Tem uma carta que ele escreveu que ele até fala, ele fala para o interlocutor dele, só não ria, mas certa vez eu tive essa ambição de criar uma mitologia e tal, e depois abandonei. Só que ele nunca abandonou essa ideia, na verdade, porque tem escritos dele até o final da vida, onde ele faz relações, por exemplo, do condado com a latitude de Oxford, Gondor ali com a Itália, Veneza, Ravenna, seria Minas Tirith. Ele faz essas relações dos locais da Terra-média com os locais da vida real, do nosso mundo primário. Então, a gente vê que ele nunca abandonou essa ideia. E, recentemente, eu acho que eu até falei no outro podcast que eu participei, né? A gente descobriu que saiu num livro de 2018, que ele escreveu uma carta para Edith, que veio a ser a esposa dele, onde ele fala que o intuito dele, com a mitologia que ele estava criando, era tornar a Inglaterra católica novamente. Então, sempre a ideia de espalhar o cristianismo, os ensinamentos da Igreja Católica através das histórias dele. Tem carta onde ele fala, mais ou menos assim, que um leitor que lesse as histórias dele, na hora já ia saber que ele era um escritor cristão. Talvez não que ele fosse o católico romano, mas que ele, ao menos que ele fosse cristão, isso aí já estava na cara. Então, para ele era óbvio. Era uma coisa que quem lesse a história, quem lesse as obras dele, já ia saber, não, isso aqui é um cristão falando aqui, contando uma história cristã. Apesar de não ter os elementos muito explícitos, né? O Tolkien não gostava muito de alegoria e tudo, então ele colocou mais isso na simbologia da obra. Agora eu não sei como é que o povo, lendo isso, ficou achando que os hobbits eram uns hippie maconheiros. Aí eu não sei. Aí eu não consigo entender, mas beleza. É verdade. É até interessante, você estava falando sobre aquilo que já existia de fantasia também na época, né, ali de tradição literária, e também a fantasia fantástica que existia ali naquele momento ali na Inglaterra, era também fazia parte de uma literatura também mais adulta, né, que misturava aventura com magia, porém com uma dose de violência e também de seriedade, né. O Hobbit, ele entra como um livro também que ele escreveu para os filhos dele, né, então um livro infantil. Então, é um mundo adulto visto pelos olhos de uma criança, assim, digamos assim, né? O Hobbit que entra na aventura junto com os adultos, né? E tem também uma questão, né, que antes, acho que se eu tiver errado você fala, Sérgio, eu acredito que você deve conhecer porque você gosta muito, né, do Conan, mas já existia, né? Já existia, já. O Conan, ele era meio que também fazia parte, né, dessa literatura fantástica que existia antes do Hobbit, né? Assim, de questão de publicação, sim, o Conan foi publicado antes, né? Na verdade, o Robert Howard, que é o criador do Conan, ele faleceu em 36, né? O Hobbit foi publicado em 37. Não, 36 ou 38, agora eu não lembro. Mas, assim, o Conan já existia quando saiu o Hobbit, só que não houve a questão da influência, né? Porque não deu, porque o Robert Howard, ele publicava em revistas pulp norte-americanas, que eram revistas baratas, feitas meio que com madeira que sobrava, resto de papel, quase com uma coisa reciclada. Por isso que o valor era tão baixo, que era vendido mesmo, você lia e jogava fora. Era uma coisa bem barata na época, comprava na banca, lia e dava destino, né? Então era uma literatura muito muito localizada, muito regionalizada ali dos americanos. Não tinha como ela chegar do outro lado do oceano para chegar lá na Inglaterra.
Já o Tolkien não, né? O Tolkien ele já começou publicando o livro logo. E o Hobbit foi publicado em 38. O Robert Howard não teve condições de ler o Hobbit porque ele já tinha falecido. Foi em 36 mesmo que ele faleceu. E questão de influência, não teve como um influenciar o outro, porque ele não teve como ter acesso a uma obra do outro, né? O Robert Howard publicava nessas revistas pulp e não tinha como elas chegarem nas mãos do Tolkien. Ele só foi ter acesso ao Robert Howard já lá para 64, mais ou menos, que foi quando ele ganhou uma antologia onde tinha uma história do Conan. Mas eram desenvolvimentos bem diferentes, porque o Robert Howard, o pensamento dele era mais assim, que a civilização não prestava, ou pelo menos que a civilização era hipócrita, né? Porque ele diz, tem uma fala bem famosa do Conan, onde ele está no julgamento, ele se nega a falar certa coisa, porque senão ele ia entregar um amigo dele. Né? Aí ele fala assim, somente aqui na civilização onde o homem pode falar uma coisa dessas sem ter seu crânio esmagado, né? Por quê? Porque se fosse assim fora da civilização, não teria essa hipocrisia. Você falou uma coisa que não devia, então, peraí, vamos resolver aqui no mano a mano e não engravatados, falando besteira, num julgamento mal feito, né? Sabendo que o juiz era corrupto, quem está ali também não prestava e tudo mais. Então ele tinha essa crítica à civilização e às vezes ele colocava que o homem selvagem, entre aspas, às vezes ele tinha atitudes muito mais nobres do que o homem civilizado. Então, e já o Tolkien é diferente. O Tolkien ele preferia mais ir pelo campo dos contos de fadas. Embora que é interessante, o Robert Howard ele era fã do Chesterton. Ele tem vários contos dele onde ele cita pequenos trechos dos poemas do Chesterton no início. Agora o Tolkien, para mim, o que o Hobbit trouxe de diferente, né? Porque até então as histórias dos contos de fadas elas apresentavam heróis ou personagens principais que começava a história de uma forma e terminava da mesma forma. Eles não tinham uma evolução. Já o Hobbit, o próprio Gandalf diz, olha, você vai partir aqui numa aventura, mas eu garanto que você não vai chegar ao mesmo Hobbit que você saiu daqui. E embora a viagem seja lá e de volta outra vez, ele vai realmente lá, só que quando ele volta ele não é o mesmo. Ele é um Hobbit totalmente diferente. Ele já está desapegado daquela vidinha dele de ser fechado nos laços mais internos dele, só ali encontrar uns parentes, se esconder de uns vizinhos chatos, não querer participar de grandes aventuras, não querer conhecer pessoas desconhecidas, até o ponto que ele tem que botar o pé para fora, sai na estrada, não sabe para onde é que ele está indo realmente, e ele começa a se sacrificar pelos outros. A gente vê que todas as enrascadas que eles caem, quem praticamente salva eles é o pequeno Hobbit, né? O Bilbo Bolseiro. E aí tem a questão dos Trolls, dá tempo do Gandalf vir e ficar onde ele salva ali nos sacos ali e tal, e o Gandalf vem e enrola os Trolls até que vem o sol, né? E petrifica eles. Tem nas aranhas de Treva Mata, o Bilbo saca da espada e sai lutando com as aranhas. Tem a questão dos barris, que ele que salva os anãos dos calabouços lá do príncipe, do rei élfico, do Thranduil, e salva os anãos. Então, até a barganha que ele faz no final, quando ele pega a Pedra Arken e faz aquela barganha, ali ele foi realmente um ladrão, ele foi contratado para ser um ladrão, só que ele acabou sendo um ladrão virtuoso, porque ele pegou aquele artefato não para ele, né? Ele pegou para poder negociar a paz. Então, olha de onde o Bilbo saiu e onde ele chegou, né? O engrandecimento dele. Ele cresceu em virtude, ele agiu com a graça e sempre tinha a sorte do lado dele. O Tolkien sempre fala essa palavra, né? A sorte. Foi um golpe de sorte. Por sorte. Só que sorte, leia-se, providência divina. Então, sempre que o Bilbo atuava de acordo com a graça, a providência vinha e ajudava ele no que ele fazia e acabava dando certo. Então, para mim, por isso que essa história aqui veio para mudar o panorama dos contos de fadas da época. Você falando aí do Hobbit, né? Você falou ali sobre o Bilbo, mas até explicando, então, o que exatamente são os Hobbits, né? Não tô falando assim pra você falar qual é a origem, enfim, né? Enfim, não precisa ir tão longe assim, fala aquilo que você achar melhor. Mas o que são os Hobbits, né? E qual a importância, né? Por que o Gandalf quis ir até o Bilbo, né? Existe algum sentido nisso? O fato dele ser um Hobbit, o fato de ser o Bilbo nessa aventura? Bom, os Hobbits são aquelas pessoas pequenas, furtivas,
agrícolas, que gostam da sua vidinha comum, sem muitas aventuras. Simbolicamente, nós que somos os hobbits. O Tolkien, ele não quer que a gente se identifique com Aragorn, nem com Gandalf, nem com Galadriel. Ele quer que a gente se identifique com os hobbits, porque são as Pô, pessoas mas uma comuns. observação, desculpa te cortar, mas também, se a gente se identificar com o Gandalf também, né, você tá... você tá, né? Tá A se gente achando tá assistindo um demais, filme. né? Eu pareço com esse velho barbudo aí, hein? Agora, Não, olha, eu e sou tá se igual o achando Aragorn. demais também, né? Seria muito bom. Então, assim, ele mesmo disse que ele escreveu, ele criou os Hobbits baseado nas pessoas comuns que ele viu ali na região rural de Birmingham, que foi onde ele morou na infância. Essa parte da vida dele tem muita influência sobre os escritos dele a respeito dos Hobbits. São pessoas sem ambição, acho que esse é o ponto principal, sem ambição de poder, principalmente, né? De você dominar os outros, de fazer com que os outros façam a sua vontade. Porque esse é o grande ponto deles serem portadores do Um Anel, que é o pior artefato possível para você carregar. É a grande arma do inimigo, onde ele colocou toda a malícia dele. Então, o Gandalf, que é o profeta da história, ele sabe como é que a Terra-média deve ser salva. Ele vê nos hobbits, ele até fala isso, ele diz que os hobbits são feitos de uma fibra desconhecida, que é diferente das outras raças. Essa fibra, na verdade, eu vejo como essa falta de ambição de dominar os outros. Por isso que o Bilbo conseguiu ficar tanto tempo com o anel, e depois ele entregou de bom grado, né? Ele não foi forçado a entregar o anel para o Frodo. E o Frodo também, apesar de ele algumas vezes ter colocado o anel no dedo, ele vai até o final da missão, embora ele não tenha completado. Mas o próprio Tolkien fala que o Frodo, ele foi o mais longe possível que qualquer outra pessoa conseguiria. Então ele foi até o final, onde realmente podia ir. Mais daquilo não dava. E aí aquela misericórdia que o Bilbo demonstrou com o Gollum lá 60 anos antes, lá na historinha do Hobbit, porque ele podia ter matado o Gollum ali na hora que ele estava invisível, com a ferroada na mão, só que ele prefere pular por cima e sair da caverna. Se ele tivesse matado o Gollum, Frodo tinha reivindicado o anel lá nas Fendas da Perdição e tinha ido embora, e o Sauron tinha mandado os Nazgûl e tinha recuperado um anel. Mas não, por causa daquela misericórdia que o Bilbo demonstrou lá atrás, o Gollum toma o anel do Frodo e cai dentro do fogo, né? Onde ele tinha realmente que ter sido destruído. Então, olha a misericórdia aí, a função da misericórdia na história, né? Então, para mim, a beleza dessa história dos Hobbits é isso. E a importância, né? Você perguntou a importância, por que o Gandalf deu importância a eles e o próprio Tolkien. Porque os Hobbits são a demonstração de que são as pessoas pequenas que fazem girar as grandes rodas do mundo. O Tolkien adorava essa frase, porque ele quer que nós, como pessoas pequenas, entendamos que nós é que fazemos girar as grandes rodas do mundo. Então, esse é o significado dos Hobbits, no caso. E é interessante, né? Porque a gente vê no Gandalf essa questão do profeta, aquele que sabe como a Terra-média vai ser salva, e né, que tem a visão muito além, né, do que precisa ser feito, da estratégia de anos, centenas de anos até, para resolver o problema. Ele está lá para isso, ele é o grande sábio. Só que mesmo ele, né, ao ajudar a questão dos anões em reivindicar a montanha, em reivindicar o lar e expulsar o dragão, ele queria atrasar o Sauron. O fato do Bilbo participar, encontrar o anel e colocar toda essa questão da destruição do Um Anel, né, à frente, não estava nos planos. Assim, a ação desse ser tão humilde, tão pequeno, foi muito além do que o próprio sábio, o grande profeta, poderia ver. Então, a participação dele foi muito além, né, embora imperceptível ao mesmo tempo. Isso é fantástico, né? Porque nem o grande sábio conseguiu prever o quão longe poderia ir a influência dos hobbits. Uhum. É uma representação clara da providência divina, né? Que toma conta de tudo. Mesmo, por exemplo, mesmo o grande sábio, Gandalf, ele não sabia, mas a providência divina confiou, né? E é engraçado que toda a salvação foi confiada aos pequenos, aos menores, né? Os hobbits, eles são realmente aqueles que a gente deve se espelhar, mas eles também trazem muito o elemento da criança também, da simplicidade, de uma certa inocência, de uma certa alegria juvenil. Então... Uma pureza, né? Exatamente, uma certa pureza que a gente vê principalmente nos livros, né? Então, o destino da Terra-média foi confiado aos menores, aos pequenos, e ninguém... Talvez por isso que deu certo, né? Porque
nem os grandes sábios bons e muito menos os ruins conseguiriam prever uma coisa dessa. Então, o Saruman, ele nunca ia conseguir entender e nunca ia conseguir prever que, de fato, o destino da Terra-média seria decidido por hobbits. O Sauron também não, exatamente porque esse acho que é a grande beleza, né, da Providência. E ao mesmo tempo essa é a grande arma dos hobbits, porque eles ganham a afeição de todos. Então até trazendo elementos aqui do Senhor dos Anéis, trazendo elementos de outras interações dos hobbits com outros personagens, mas os anões, o Bilbo conquistou o coração dos anões, se tornou um grande amigo deles. O Frodo conquistou o Boromir, né, que era sedento por poder. Então a Galadriel, que é a Nossa Senhora, né, a grande senhora, então lógico que ela vai amar a pureza e a inocência dos hobbits de tal forma a ajudar. Então essa é a grande arma no final das contas dos hobbits. Não é a ferroada, não é o anel, não é a lábia furtiva que o Bilbo teve ali com o dragão, mas essa inocência que até o dragão ele conquistou, né? Que ficou curioso em saber mais sobre ele, né? Então, isso é fantástico, muito fantástico. E o Tolkien consegue colocar isso de tal forma que só da gente lembrar, da gente falar, dá vontade de ver de novo, de ler de novo, porque tá descrito de uma forma tão boa ali. É um escritor, assim, fora de série, que faz a gente perceber esses detalhes e amar, né, esses detalhes. Amar, de fato, essas qualidades humanas que são muito reais e que a gente não vê tão fácil. Então, ali a fantasia tão real e tão mostrando de forma tão incrível cada uma dessas coisas, né? É gostoso de ler, é divertido e ao mesmo tempo é muito profundo, assim. Eu lembro que quando eu ia lendo, me dava vontade de chorar, tinha hora, porque é muito profundo, assim. Você fala, meu Deus, como é que pode? O Tolkien chegou a chorar em alguns momentos enquanto ele escrevia. Imagina a emoção que ele colocou ali, né? É muito bom, muito profundo. O coração dele tá de fato ali, né? Uhum. Pois é, o coração dele tá ali e conquistou os nossos, né? Interessante que a gente tava falando nos bastidores, né? Eu cheguei até a obra do Tolkien através de um quadrinho, né? Que depois eu vou deixar até o nome aqui também na descrição para quem quiser ver, que é muito bonito, que a arte é do David Wenzel. E eu lembro que eu tava no ensino médio, eu não lembro se era o ensino médio ou era um fundamental, acho que era o médio mesmo, acho que era... acho que era a 8ª série, mas é que eu mudei de escola. Tava na 8ª série, na época que não tinha 9º ano. Da 8ª série você ia pro ensino médio, né? E na biblioteca da escola eu achei essa história em quadrinho. Na época eu gostava muito de desenhar. Aí eu olhei assim, bati assim o olho e falei, nossa, que interessante. E tava novinho, assim, sabe quando você abre aquele negócio cheiroso? E os quadrinhos é de 98, inclusive, né? Então... Aí eu lembro que eu peguei, assim, comecei a ler, eu peguei da biblioteca, né, depois trouxe pra casa, e, nossa, muito bonito, assim, aí eu comecei a ler, eu falei, nossa, que história é essa? Que é isso aqui? Eu nem sabia, eu falava Hobbit, nem sabia que era Hobbit, né, enfim, não conhecia, não tinha a mínima ideia de que era Tolkien, enfim. Aí eu achei muito bonito, assim, a história em quadrinho, assim, tipo, ali já me ganhou. Aí depois de um tempo, né, que a obra dele, ela começou a ficar ainda mais, assim, com o tempo mais difundida, mesmo mais conhecida, né? Também por conta do RPG, o Tolkien, ele tem uma influência muito grande na cultura pop, né? A gente, não só no RPG, mas também nesse universo de fantasia que a gente conhece, praticamente é um reflexo do universo que ele criou, né? E daí depois eu fui ver daí os filmes, eu falei, nossa, meu, que legal, né? Então era isso, né? Então foi ali o primeiro contato. E o que mais me chamava a atenção era justamente essa jornada, né? Existe uma jornada, e a Fernanda ela falou mais atrás sobre a questão da jornada do herói. E ela é muito clara, ela é muito descrita, né? O chamado para aventura, ele que não quer ir, mas depois vai, né? E depois encontra os desafios, encontra o mentor, né? Então é tudo muito bem construído. O Tolkien como ele era estudava muito mitologia, então ele sabia muito sobre a estrutura, né, da jornada do herói, e aí ele coloca de forma assim magistral nessa obra, e é muito bonito, assim, é um negócio, por isso que a gente falava que a gente se identifica, né, a gente se identifica porque a jornada do herói é a jornada do ser humano, né, não tem como você não se identificar com isso, né, é uma coisa que faz parte, é intrínseca a nós, né. Perfeito. Eu acho que a gente não precisa nem entrar nessa questão da jornada do herói, mas assim, só para deixar muito claro, assim, que ali tá a jornada do herói e tá além, né? Porque toda essa questão que a gente veio falando do que os hobbits representam, da simbologia por trás disso tudo, então, dá para dizer que tá muito
muito mais completo do que a Jornada do Herói que a gente está acostumado a ver em diversos filmes e livros. Então, o Tolkien, ele foi magistral nisso aí, né? Sim. É porque era uma época que não existia clichê, né? Exato. Era a época que ele tava. Saiu dele ali os negócios praticamente, né? Todas essas referências que a gente tem hoje ali praticamente vem. Por isso que eu falei que ele influenciou muito na cultura pop, né? Uhum. E pra vocês, assim, quais são os principais, além do Bilbo, que a gente já falou bastante, né? Os principais personagens dessa obra que trazem, assim, grandes significados? Cara, Gandalf deixa eu não tem como começar. não lembrar, né? Não tem Eu vou como, né? começar com um que tem só nesse aí, porque, cara, pra mim é um personagem muito bom. No livro eu achei um personagem muito bom, e no filme eu achei que foi muito bem interpretado, que é o Smaug. Cara, eu acho o Smaug... o Tolkien, Muito ele bom. parece que pegou a serpente do Éden e deu um super plus pra ela, assim, deu whey protein, deu uma inteligência, deu tudo aquilo. E pensa num dragão astuto, que negocia, que te Astuto. convence, que fala... Putz, aquilo ali... Parece que o poder do dragão tá muito além das chamas e da grandiosidade dele, assim, tá no conhecimento, no sabedoria. Ele conseguiu deixar isso muito claro. Então, essa Uhum. visão desse dragão sábio, astuto, sábio não no sentido da boa sabedoria, mas inteligente, né? E astuto parece que ali tá de forma muito magistral representado, assim. Eu gostei muito, muito do Smaug. Claro, eu comecei com um vilão aqui porque é o vilãozão, assim, então eu gosto de bons vilões. E o símbolo, né? O símbolo do dragão, né, também, ele ele é a questão também, né, da serpente com asas, né, praticamente. Ele é um ser milenar, um ser sábio, que conhece de tudo. E é a cobiça, É né, a o mal da cobiça. humanidade, É a cobiça, o egoísmo. Depois eles vão o falar sobre a doença orgulho. do dragão, que atinge também os anões lá, É. né, que tem Uhum. muito a ver com isso. Uma coisa que eu acho muito interessante no Smaug é que realmente ele você vê que ele representa muito do mal humano, do homem decaído, né? Porque ele é muito, muito ganancioso, mas ele também é muito vaidoso e muito orgulhoso, né? Então, assim, eu falo Aham. que são tentações que todos nós sofremos e são pecados que eventualmente na nossa vida todo mundo cai. Porque são pecados que são intrínsecos ao ser humano, né? Principalmente o orgulho. O orgulho, eu acho que é o principal vício da humanidade hoje. Mas você vê muito claro nele, né? Eu tenho uma pergunta pra vocês. O que ele vai fazer com o tesouro dele? O dragão. Mas é bem isso mesmo. Eu Pra pensei a que... mesma coisa quando eu li, falei, mas cara, por que ele quer isso tudo? Ele tá dormindo no tesouro há quantos anos? Pra que ele quer isso? Ambição por si mesma, né? Exatamente. Mas tem É alguma quase o explicação famoso interna? status do Instagram, né? Que uma É, pessoa quer, só tá mas aparecendo lá. eu já vi alguns tokenistas falando que tem uma questão, porque a Terra-média, a Terra em si, a Arda, né, o planeta, ela está maculada, né? Desde que Morgoth veio aqui e deturpou todas as coisas, ela se chama Arda Maculada. Por quê? Porque apesar dele ter sido expulso já para fora, para o vazio, o mal que ele fez vai perdurar aqui até o final. Então nem tudo vai ser íntegro. Então, assim como um anel era realmente o anel de Sauron, toda a Arda era o anel de Morgoth. Tem até um volume da História da Terra-média que se chama O Anel de Morgoth. Porque a Terra era o anel dele, foi o local onde ele colocou o mal dele. Então, o ouro, talvez por ser fruto das entranhas da terra, tem alguma coisa a ver com esse antigo mal do Morgoth. Por isso que o ouro atrairia os dragões. Então tem gente que faz essa associação aí, né? Uma coisa com o Que mal legal. ancestral. Interessante. O mal Caramba. Bem ancestral da terra. interessante. Top, eu não sabia disso, não. E a gente tem o Gandalf, né? A gente falou aí do Gandalf, ele que é um ser ali que foi colocado no mundo, né, para auxiliar, mas não para intervir. Muito interessante isso. Então ele é a própria ação mesmo da providência divina, né? Ele se coloca muito assim dessa forma, né? Ele não intervém na vontade, mas ele te dá, né, as opções. Ele fala, olha, eu acho que é bom você vir com a gente. Aí ele, não quero, não quero. Olha, mas olha, o que vai acontecer? Olha isso, a gente precisa de você. Não, eu não quero. Então tá bom, então pode ficar. E depois ele vai, né? O Hobbit vai, Uhum. né? Então ele não intervém, né? Um mago super poderoso, assim, daquele lá, que poderia fazer o que quisesse, né? E ele não intervém. Eu acho muito interessante a forma que a providência age também através do Gandalf, né? Seja no Hobbit, seja depois do Senhor dos Anéis, a gente vai ver muito isso também. Eu gostava também E dos sumiços dele, né? Às vezes
É isso que eu ia Ó, falar. agora eu tenho que ele resolver o negócio. Não, cara, fica aí, ajuda o pessoal aí que eles estão precisando. Não, valeu, fui, tchau. É engraçado E é também. um sumissos providentes. Assim, ele some o É, personagem crescer. E aí ele volta e fala, não, que bom que você cresceu, hein? Que bom que você deu o passo que faltava, né? E quando precisam, é, ele sempre aparece também, né? É quase o é. mestre dos magos. É verdade, é O verdade. Tori também tem uma jornada interessante, porque no começo do livro ele quer retomar, né, o antigo reino e tal, um motivo nobre. Acaba se corrompendo ali por causa da Pedra Arca, né? Ele se volta contra o próprio Bilbo e tal, e se fecha ali. Ah, ele quer guerrear contra os elfos, mas no final, quando ele morre, ele é igual, parecido ali com Boromir, né? Quando ele fala se mais pessoas valorizassem menos o ouro, o metal, né? O mundo seria um local melhor e tal. Então ele também se redimiu no final, assim como o Boromir também teve a sua redenção. Acho legal também esse personagem. E um personagem que vem com toda aquela carga ancestral do reino que ele quer Sim. defender, a nobreza no sangue. Então, ao mesmo tempo, aquilo está presente. Por mais que ele seja. Ele perdeu a terra, ele se corrompeu no caminho, mas o espírito dele, a alma dele, a essência dele é nobre. Então ele precisava encontrar de novo essa nobreza, que é além do que ele próprio enxergava de nobreza, para aí sim morrer com essa. Putz, isso eu acho muito bom. É. Porque, assim, a gente não espera essa nobreza nos anões. A gente espera isso dos elfos, a gente espera isso dos homens. E aí isso no anão também coloca, né? Porque os anões parecem que são retratados com menos esse espírito. Então, um Uhum. personagem com tamanha nobreza como o Rei dos Anões eu acho muito bonito, eu acho muito simbólico. É. Exato. Mais alguma consideração que vocês querem colocar, gente? Pô, acho que a gente citou, assim, de forma muito leve no começo, mas a Guerra dos Cinco Exércitos, né? A gente precisa falar um Sim, pouquinho dela. Que guerra, sim. senhores, que guerra. E ainda é interessante que eles vão vindo Ali. depois que o dragão morre, a galera vai chegando, né? Olha, então, isso daí pertence Você a achou mim, que era o tal. Ah, dragão não, o não, isso problema? aqui é Então, deixa eu nosso, te sai contar, né? fora. Então, eu que matei o dragão, entendeu? Eu tenho direito a sair. Não, 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 sai fora, né? Solta a flecha no cara, né? E chega daí, vai chegando todo mundo. É muito bom isso aí mesmo. E Essa ali é mais um pegada de que, assim, exemplo. Pode falar, Lucas. O essa Fernando. pegada de que, assim, você achou que o dragão era aquele super, ultra, mega vilão e que ele era o grande vilão? Não, É, então, mas peraí, agora que ele morreu, tem uma guerra muito grande para acontecer. Exato. Isso eu O acho muito reflexo. legal. e é mais uma daquelas viradas da maré, né? Que o Tolkien sempre gosta também de colocar, porque ali era anão contra elfo, e aí acaba chegando, eles iam se matar ali, né? Dois povos bons iam se matar, só que aí chegam os orcs, os morcegos e lobos. Tem lobos? Não me lembro se tem lobos. Tem, né? Tem lobos, os lobos que falam, inclusive. E aí chega lá e aí agora a gente tem que se unir, senão a gente vai apanhar dos orcs aqui. E aí todo mundo se une e a maré vira, né? Acaba dando certo e tal. Aí vem Beorn, vem as águias, aí a providência vem com tudo, né? E E aí aí é o. aquilo que o Tolkien sempre fala também, né? De que não tem como você lutar junto, você proteger a vida, sua vida ser protegida por essa pessoa, mesmo que você não goste dela, você cria um laço com ela que assim, é um laço de vida mesmo, né? Uhum. É interessante, né? O dragão era o ditador, né? Caiu o ditador, filho. Acabou. Aí vira guerra. É Era isso que Pablo Escobar, acontece, né? que depois que o Pablo Escobar caiu, meu amigo, aí os É o cartéis. Saddam, né? O Saddam no Iraque, filho. É, Caiu o Saddam. Aí vira guerra, né? Que, enfim. Mas acho que é isso, né, gente? Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Assim, tudo que a gente falou aqui só prova o quanto. Fê, você tá no mudo, tá? Eu Tudo que a gente percebi. falou aqui só prova o quanto que o Hobbit, por mais que pareça ser infantil, por mais que pareça ser muito mais contido que o Senhor dos Anéis, ele ainda assim é uma obra formidável, de começo, meio e fim, sim, sem nem por nem que tirar, por isso que erraram no filme, que eles quiseram colocar onde não precisava. Então, é muito fechadinha, com muito ensinamento e que vale qualquer tempo que você despender para ler, qualquer dedicação para, seja quadrinho, livro, vale muito do aprendizado, assim. Tipo, é uma obra grandiosa mesmo assim. Mesmo contida, né? aí o final do É, Hobbit, ele termina naquele velho e viveu feliz para sempre. E realmente ele viveu, né? Porque do condado ele foi para Valfenda. Em Valfenda ele se tornou um erudito, um sábio, um mestre das tradições. Ele traduzia textos em élfico, fazia poesias. Então ele ficou cada vez mais perto de um elfo, que é o objetivo do Tolkien, né? Que acho que a gente tem que ter. A gente tem que ficar parecido com os elfos, que são as pessoas mais nobres que existem.
Então o Bilbo, acho que no final ele conseguiu, se santificou e garantiu o lugarzinho dele no céu. E por tudo que ele fez, ele é daquele que ganhou os altares, né? É. Exatamente. Acho que tem muita coisa ainda que daria pra falar, né? Mas senão a gente vai estender muito, porque é uma obra muito boa. Assim, por exemplo, tem um personagem que a gente nem citou aqui, mas que eu gosto muito, que é o Tom Bombadil, que também é um personagem muito legal, que daria pra gente falar um pouquinho mais sobre ele, mas fica aí Tom a dica aparece pro no pessoal Hobbit? ler. Mas ela tá se adiantando Hobbit, aí. Ah, não, No não. Hobbit, então, não. Tom acho que não aparece no É no Hobbit. Senhor dos né? Anéis, é no Senhor dos Ele Anéis. aparece É. no Senhor dos Anéis, mas se eu não me engano, ele é citado no Hobbit. Tem alguma referência a ele no Hobbit também. Alguma coisa assim, eu não lembro. Não, E que é um tá confundindo, é só no Senhor dos Eu tô Anéis confundindo. mesmo. Mas é um personagem que eu gosto muito também, que vale Mas muito é a porque pena a gente falar. é porque eu entendo a confusão, é porque ele tem muito a ver com os hobbits, realmente. Ele vivia na Floresta Velha, que era vizinha ao condado. Isso Sim. mesmo. É verdade, ele aparece no Senhor dos Anéis, mas é verdade, tem razão. Quem Aí- aparece no Hobbit é o que vira lobo. Como que é o nome dele? Não lembro, que também é bem legal. Vira né? urso, É não o urso. lobo? Vira É o urso. E urso. também vira ajuda lobo. eles, é muito legal também. É o Beorn. isso. O Beorn. Que É, também é isso uma mesmo. figura Não é o- Aparece um misteriosa mago. ali. Aparece outro mago também, né? Aparece. Que no filme foi muito mal retratado, ficou parecendo Radagast, o castanho. sei É, o lá, Radagast, que ele ficou aham. parecendo, não sei, ficou meio Será hippie, que- meio esquisito. Será que vão falar um pouquinho dos azuis na série? Vão Pois é. aproveitar que o... No último Os caras escrito sumiu, do né? Pode fazer o Tolkien, que quiser. no último escrito do Tolkien, ele sobre os magos azuis, ele fala que os azuis vieram na Segunda Era, né? E a série vai se passar na Segunda Era. Então teria essa Interessante, hein? possibilidade. Mas também, assim, eles estão usando o material, eles só têm direito, os produtores só têm direito de usar o material do Hobbit, do Senhor dos Anéis e dos apêndices do Senhor dos Anéis. Então esses textos aí, eu acho que eles não utilizariam, no caso esse que eu citei, né? Eles vão ficar mais lá nos apêndices mesmo e tal. Mas Entendi. eu gostaria de ver, né? Eu gostaria de ver os Magos Seria Azuis. legal, né? Eu acho, não Muito sei bem. se vocês viram aquele homem que sai do meteoro, né? Parece um meteoro, mas não é um meteoro. Numa hora que sai uma bola de fogo passando e depois ele desperta numa explosão e ele tá segurando a mão daquela hobbitzinha que aparece no teaser, né? Aquele lá pode ser um mago, um Istari, pode ser um Maia. A gente tem várias especulações, né? Ele pode ser... Assim, se eles quiserem colocar o Gandalf, eu acho que vale. Porque seria ele estaria vindo das Terras Imortais e entrando ali na Terra-média. Não sei se eles dariam esse salto tão grande, né? De mudar o cânone assim. Porque no final do teaser, a mão de quem vem ali na bola de fogo está segurando a mão da Hobbitzinha. Uma mão grande com uma mão pequena. Então não sei se já é assim, tipo, olha, esse Maia vai ficar amigo dos pequenos, é um reflexo do que vai acontecer no futuro, né? Na Terceira Era. Não sei se é isso. Ou pode ser o Sauron que chegou ali, não sei por que ele chegou daquela forma, entrou ali desmemoriado, talvez, e entrou em contato com os Hobbits primeiro, para depois ele ir retomando a memória, até se transformar em Anatar, que é aquele ser lindo, maravilhoso, que engana os elfos, para ensiná-los a fazer os Anéis de Poder, não sei. Mas tem uma questão ali que é alguém que veio das Terras Imortais, eu acho. Eles descobriram que ali tinha uma erva boa. Exato. Isso aí. Bom, então, vamos encerrar então. Pode ser? Não, é igual a Fernanda falou, daria pra falar muita coisa, se né? Se a gente ficar aqui, a gente vai falar muito, assim. Mas eu acho que É deu que a pra gente- ter uma boa noção assim, do que se trata o Hobbit, do carinho que o Tolkien colocou nessa história, né? Como o Fernando falou, ele começou contando a história para os filhos dele, depois se transformou em livro. Foi publicado meio que por acaso, porque ele emprestou os papéis para uma irmã, para uma aluna dele. Essa aluna conhecia alguém da editora, passou para ela os papéis e a pessoa da editora disse: "Olha, eu gostei dessa história", né? E aí foi. Aí foi. o engraçado é que o dono da editora, Providência também, o dono da editora pegou aqueles papéis e passou pro filho Deu pro dele, filho? que tinha 10 anos de idade, né? 10 anos. E aí ele, olha, filho, faça uma resenha aqui para eu saber se vale a pena publicar esse livro. E aí Foi a primeira resenha. o Rainer era o Rainer Unwin, ele pegou e escreveu assim: olha, esse livro é muito bom, uma história boa que não precisa de ilustrações, os mapas que acompanham a história já são suficientes, e é uma história apropriada para crianças de 7 a 9 anos de idade, sendo que ele tinha 10. Então era muito adulto recomendando o livro para crianças, né?
E aí o pai dele pagou a moedinha dele e resolveu publicar e vendeu todas as cópias, não sobrou nada. Já aí depois novas edições vieram. Na segunda edição veio a americana, né? Primeiro, em 38, um ano depois. A americana, eles pediram para o Tolkien fazer novas ilustrações, e aí o Tolkien fez aquelas coloridas que a gente vê, né? Que é nos barris, na águia, no ninho das águias e tudo. Eles entraram depois, por causa da edição americana, e aí a britânica incorporou. E depois, quando o Tolkien foi escrever O Senhor dos Anéis, aí como ele foi puxando certos elementos, como o anel, a questão do necromante, que ele revelou que seria o Sauron, ele foi puxando essas questões e ele viu que a história... Porque na primeira edição do Hobbit, o Gollum entrega o anel de bom grado para o Bilbo. Ele simplesmente entrega o anel. E aí ele viu que não combinaria com a história que ele estava escrevendo depois, do Senhor dos Anéis. E aí ele faz uma nova edição do Hobbit, trocando o capítulo das Adivinhas no Escuro, onde ele coloca a questão que o Gollum se sentiu roubado, né? Aquela história. E aí ele inventa também, ele diz, não, porque a primeira história foi o que o Bilbo quis contar para os anãos para não revelar a verdade e tal, mas depois ele contou para o Gandalf a história verdadeira, e aí o Tolkien, ele costumava fazer isso, né? Para não ter inconsistências entre as histórias, ele acabava... aproveitava tudo. E aí ia no meio, nas lacunas, e fazia tudo isso. É fantástico, é um mundo realmente... Genial, né, o cara? Complexo e gostoso de se viajar nele, muito bom. E é um clássico, né, da literatura infantil. Quem diz que Tolkien não é clássico, o Hobbit é um clássico da literatura infantil, já é considerado indiscutivelmente. Pela importância, né, hoje na literatura infantil, também pelo número de cópias vendidas, que é absurdo. Então, Tolkien é clássico, gente. Lidem com isso. Quem discorda tá errado. É isso aí. Muito bem, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast. Um episódio daqueles que a gente ama, né? Que traz aquele assunto que a gente ama falar aqui no Bacon, ama trazer aqui no Bacon, gosta muito, né? Um convidado aí muito especial, né? Que quando a gente fala do assunto não tem como a gente não lembrar dele. Então, Sérgio, muito obrigado, viu, pela sua presença. Mais uma vez, galera, siga o Sérgio, acompanhe o trabalho dele. Igual ele falou no começo, os links vão estar aqui na descrição. Seja sempre bem-vindo ao Bacon Podcast. Agora eu tô me acostumando, tô me sentindo aqui no condado. Quando eu venho aqui agora, então... Quero tomar esse chá das 4 com vocês sempre aqui. Podem me chamar, que eu tô à disposição para conversar sobre Tolkien. É como vocês falaram, fumar o cachimbo, que não é aquela erva, é a erva boa. E podem me chamar, assim, como a gente falou, né? Se quisesse, ficava aqui a noite toda conversando, que ia ter assunto. Então a gente tem que delimitar. Então pode me chamar mais vezes, que eu venho com o maior prazer. Agradeço a oportunidade. Sigam lá quem não segue ainda o Tolkien Talk, o Guardião Católico, no Instagram, no YouTube. É um prazer receber vocês. Agora eu me enrolei aqui em receber vocês, não, né? Vai ser um prazer tê-los lá também acompanhando o nosso conteúdo. Agradeço mais uma vez. Deus abençoe a todos. Até a próxima e um abraço. Isso aí. E vocês ouviram, né? Ele falou que, ó, sempre quando a gente chamar ele vai estar aqui, então, ó, fiquem... Então a gente vai chamar. Tá gravado, né? Tá gravado, exatamente. Mas é isso, né? Espero que você tenha gostado. Comente, né? Então, comente aí no YouTube o que você achou desse episódio. Porque no último episódio que a gente gravou com o Sérgio, muita gente comentou muita coisa. O YouTube movimentou pra caramba, assim, bem... O podcast também, olha, foi uma movimentação intensa, assim, muito bom. Imagine agora com a série. Exato, exatamente. É um tema que todo o nosso público eu acho que gosta também, né? E as pessoas que não gostam, a gente não acompanha a gente, não é possível. Exatamente. E eu nem sei o que eu tava falando, tô esquecido. Mas enfim, né? Os comentários, comenta lá, né? Manda também lá no direct, se você tem alguma dúvida, alguma coisa assim, enfim. Manda lá no direct também. Vamos interagir, gente. A gente tá precisando aí, vamos interagir mais, né? E, é claro, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e siga aí os perfis aí que estão na descrição, tá bom? E é isso. Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.